Quem me pediu um vídeo sobre fundo de crédito privado pode comemorar, porque é hoje que eu vou contar tudo. Foi nesse vídeo aqui que eu comentei que fundos de crédito privado era uma ótima opção de investimento para esse ano e aí choveu gente pedindo. Até porque tem muita gente que ainda não conhece esse tipo de aplicação. Então, cabe a mim dar uma forcinha, né? Existem vários tipos de fundo de crédito privado, tá? Mas para eu te dar aqui um gostinho de quanto pode ser a rentabilidade desse tipo de aplicação, os analistas da equipe da XP Investimentos estimam que os fundos de crédito privado tipo high grade, que são aqueles que têm menor risco por serem bons pagadores, sabe o que eles rendem hoje? Uma média de 125 a 135% do CDI. Tá bom para vocês? Mas antes de você sair se jogando, calma que a gente vai respirar fundo e a gente vai falar tudo sobre fundos de crédito privado para vocês entenderem esse tipo de investimento e ver se faz sentido pro perfil de vocês. Mas antes, um aviso, tá? Eu tô aqui para te explicar como funciona esse mundo dos investimentos, pegar na sua mão e te ajudar a virar investidora. Então, para você não ficar de fora desse movimento, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com as amigas que assim fica todo mundo rica junto. Agora então, voltando para os fundos de crédito privado. Como o próprio nome diz, são fundos que investem em títulos de crédito, títulos de dívida de emissores privados. Sabe, por exemplo, o Tesouro Direto? Pois é, esses são títulos públicos, porque são dívida do governo. Quando a gente está falando de dívidas de empresas, de bancos, aí é crédito privado. Sabe, CDB, LCI, LCA? Pois é, títulos de crédito privado. Debentures também. E se você está querendo entender sobre debentures, assiste esse vídeo aqui. Então, nesse tipo de fundo, você tem um gestor profissional que acompanha esse mercado de renda fixa no detalhe e aí escolhe os melhores tipos de título para cada perfil de fundo. Você tem, por exemplo, os fundos high grade que eu falei no começo desse vídeo. O que são esses fundos? Eles investem em títulos de dívidas de emissores que têm boa nota de pagador. Sabe aquela história do investment grade do Brasil, que perdeu, que já teve um dia? Pois é, as empresas também têm investment grade ou não. Toda empresa que vai emitir uma dívida vai ter uma agência de ratings que vai pegar e vai olhar qual que é a qualidade dessa dívida. Num fundo high grade, só se investe nesse tipo de título que tem uma boa nota de crédito. Mas também tem fundos mais ousados, tem um potencial de rentabilidade maior, mas com risco maior também. Além dessa gestão profissional, uma das outras grandes vantagens desse tipo de fundo é a liquidez. A liquidez pode ser boa especialmente nos fundos que trabalham com CDBs, com debentures e letras financeiras. E entra também em jogo a história da diversificação. Um bom gestor, olhando vários tipos de título, você consegue ter uma carteira que vai ser mais diversificada e o seu risco não fica todo concentrado num só emissor, num CDB de um banco só, por exemplo. Mas antes de investir, você precisa ficar atento a alguns pontos, olha só. Esse tipo de fundo não tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos, tá? E nos custos tem cobrança de come e cota, que é aquele tributo que antecipa ali a cobrança do imposto de renda, que vai retirar uma parte das cotas em maio e novembro. Também tem cobrança de imposto de renda na hora do resgate. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre come cotas para você entender como é que isso funciona, qual tipo de fundo tem, qual fundo não tem, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não monto para vocês. É importante destacar também que esse tipo de fundo é mais arriscado que outros fundos de renda fixa, tipo fundo DI. Mas também a real é que se hoje você ficar num fundo DI, você vai ganhar no máximo 100% do CDI, olha lá, hein? Por isso, é importante que você só considere investir em fundos de crédito privado se você tiver o perfil para isso, tá? Você pode também contar com o apoio da Elas Investimentos, que é a assessoria da qual eu sou sócia e que a gente ajuda nossas investidoras a montar suas carteiras de investimento super diversificadas e tudo mais. Quem tem um perfil moderado já pode investir em fundos de crédito privado. E o legal é o seguinte, tá? Porque a indústria está se movimentando para trazer mais transparência e mais informação sobre esse tipo de mercado. Então você tem, por exemplo, a gestora JGP, que é uma das grandes gestoras de renda fixa do Brasil,
Brasil, que montou recentemente um índice que mostra como é que os fundos de crédito privado estão performando no mercado. Como se fosse tipo o Ibovespa, mas ao invés de ser de ações, é dos fundos de crédito privado. Se você quer conhecer, esse índice se chama IDEX e ele compara como é que está a rentabilidade desse tipo de fundo na comparação ali com o CDI. Assim você consegue ter um guia de como é que está a rentabilidade daquele fundo na comparação com esse IDEX. É importante aqui fazer um alerta, tá? Porque no final do ano passado, entre outubro e novembro, as cotas dos fundos de crédito privado levaram um tombo no mercado, mas já se recuperaram. Esse tipo de coisa pode acontecer nesse mercado por conta de um negocinho que se chama marcação a mercado, o que quer dizer que o valor das cotas flutua ao longo do tempo, assim como, por exemplo, no Tesouro Direto. O mercado entendeu que o que estava acontecendo ali era uma correção, porque teve uma demanda muito grande no restante do ano, no início do ano de 2019, por esse tipo de fundo. Teve algum momento em que investidores decidiram sair e teve essa correção, mas os fundos já seguem de novo no seu caminho e o cenário é positivo. É claro que para você conseguir escolher um fundo direito, você precisa do apoio de um especialista, então conta com a gente na Elas Investimentos, tá bom? Um beijo enorme, te vejo no próximo vídeo.